O medicamento a ser apresentado é a anistatina. É um medicamento genérico comumente usado para tratar candidíase vulvovaginal. Ele é vendido sob prescrição médica. O princípio ativo da anistatina possui o mesmo nome que o medicamento, já que se trata de um medicamento genérico. É um pó amarelado ou levemente amarronzado, que é obtido a partir da fermentação de cepas de Streptomyces noce. Ele é higroscópico e possui baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Essa baixa solubilidade é tanto em água quanto em álcool. Possui propriedades fungicidas e fungistáticas, sendo classificado como um antifúngico poliênico. Isso quer dizer que ele possui essas ligações duplas conjugadas e ainda se liga a esteróis presentes na membrana dos fungos. Esse é o seu mecanismo de ação. Ele vai se degradar sob a ação da luz, calor e oxigênio e tem ponto de fusão de 160 graus Celsius. É um medicamento utilizado para o tratamento de infecções vaginais causadas por fungos sensíveis à anistatina, como, por exemplo, a Candida albicans, que é o principal causador da candidíase vulvovaginal. A forma farmacêutica que se apresenta ao medicamento é a forma de creme, uma forma semissólida que consiste de uma emulsão formada por uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica, com um princípio ativo que é a anistatina dispersa em uma base não iônica. A via de administração desse creme é vaginal, ou seja, ela vai ser destinada à aplicação na vagina, e dessa forma o fármaco vai possuir apenas ação local, não sendo absorvido pela circulação sistêmica devido à sua baixíssima permeabilidade. O creme tem como embalagem primária uma bisnaga de alumínio, que vai proteger contra a luz, o calor e a umidade e outros tipos de degradação. Vai ser lacrada de um lado e vai ter uma tampa removível do outro. A embalagem secundária será o cartucho de papelão comum e ainda vai ter um acessório que é composto por 14 aplicadores plásticos que são necessários para o tratamento de 14 dias. E agora vamos para os recipientes. Temos veículo, conservante, solvente e agente quelante como componente da fase aquosa, espessante e emulsificante como componente da fase oleosa. O veículo, que será água deionizada, vai ser uma água que passou por um processo de purificação chamado deionização, ou seja, ocorreu uma troca iônica, e a partir disso que ela foi purificada, ela vai poder ser utilizada como veículo, ela vai ser a carreadora da formulação, e ela também vai dissolver o EDTA, o nosso agente quelante. O propileno glicol ele vai ser utilizado para dissolver os conservantes e também o nosso ativo, e o espessante e o emulsificante vão ser a fase oleosa, como eu já mencionei. Um dos conservantes é o metilparabeno. Ele é um éster do ácido para-hidroxibenzoico e também é conhecido por para-hidroxibenzoato de metila. Apresenta-se na forma de cristais incolores ou pó cristalino branco, é inodoro, possui sabor levemente picante. É pouco solúvel em água, é solúvel em glicerina e propileno glicol e ainda é insolúvel em óleo mineral. A sua concentração efetiva vai de 0,25% a 0,05%. Isso varia de acordo com a associação de conservantes que o metilparabeno pode estar inserido, como por exemplo o propilparabeno e midureia, que são comumente associados a ele. Ele possui atividade antimicrobiana em ampla faixa de pH, de 4 a 8, e também possui incompatibilidade com polissorbato 80, que é um sulfactante não iônico, como resultado da micelização. Também é compatível com arginato de sódio, bentonita, trissilicato de magnésio. O próximo conservante é o propilparabeno. Ele também é um éster do ácido para-hidroxibenzoico e também pode ser chamado de para-hidroxibenzoato de propila. Ele se apresenta na forma de pequenos cristais incolores ou pó esbranquiçado. Também será inodoro e insípido e possuirá atividade antimicrobiana em ampla faixa de pH. Sobre a sua solubilidade, ele é pouco solúvel em água, ainda menos solúvel do que comparado ao metilparabeno. Ele vai ser solúvel em álcool e propileno glicol, porém menos solúvel em propileno glicol quando comparado ao álcool e quando comparado ao metilparabeno. E vai ser também insolúvel em óleo mineral. A sua concentração efetiva varia de 0,02% a 0,04%.
Devido à baixíssima solubilidade, é muito difícil conseguir dissolvê-lo em concentração efetiva de antimicrobiano. Então, o próprio parabeno é sempre associado a outros parabenos. Isso é conceituado de efeito sinérgico. Normalmente, uma associação comum destes leva 0,02% de próprio parabeno e 0,18% de metilparabeno. Ele também é incompatível com polisorbato 80, silicato de alumínio e magnésio, óxido de ferro amarelo e azul. O propileno glicol vai atuar como solvente na preparação. Ele é um dihidroxiálcool e se apresenta na forma de um líquido viscoso, incolor e claro. Ele é inodoro e higroscópico e, devido a essa última característica, ele também tem ação umectante. Além disso, ele também vai poder ter ação conservante a depender da concentração dele na preparação. E a depender da concentração na preparação, ele também vai atuar ampliando a efetividade dos parabenos. Ele vai ser solúvel em água, álcool etílico, isopropílico, acetona, glicerina, PEG 400, clorofórmio, éter e alguns óleos essenciais ou voláteis. E vai ser insolúvel em óleo mineral e óleos fixos. Ele é incompatível com reagentes oxidantes como permanganato de potássio, pois eles facilmente podem sofrer oxidação. O edetato de sódio é o produto da reação de EDTA com o hidróxido de sódio. Ele vai atuar inibindo a oxidação por complexação dos íons metálicos que atuam como catalisadores para algumas reações de oxidação. Ele apresenta-se na forma de pó cristalino branco, possui um sabor ligeiramente ácido e é higroscópico e instável quando exposto à umidade. É solúvel em água e pouco solúvel em álcool. A concentração em que o EDTA de sódio forma complexos quelatos é de 0,1%. Ele também é incompatível com agentes oxidantes fortes, bases fortes, metais e ligas metálicas. Ainda reduz a atividade de conservantes mercuriais, como o nitrato de fenilmercúrio e o timerosal. Ele também possui uma importantíssima atividade anticoagulante muito usada em exames como hemograma. Como agente espessante, temos o petrolato branco, ou vaselina sólida. É uma mistura de hidrocarbonetos semissólidos purificados e extraídos do petróleo. Apresenta-se na forma de uma massa untuosa, sólida e inodora à temperatura ambiente. É solúvel em clorofórmio, sulfeto de carbono, benzeno e essência de terebitina. É também solúvel no éter, benzina e na maioria dos óleos fixos e voláteis. É insolúvel em água, glicerina, acetona e álcool quente ou frio. É incompatível com hipoclorito de sódio, cloro líquido, oxigênio concentrado e hipoclorito de cálcio, por eles serem fortes agentes oxidantes. A farmacopeia americana define a cera emulsificante não iônica como uma cera que é preparada a partir do álcool cetoestearílico e contém um derivado de polioxetileno de um éster de ácido graxo, do sorbitano. Ela apresenta-se como um sólido ceroso branco ou como flocos que derretem quando aquecidos. Possui leve odor de álcool cetoestearílico e promove a formação de emulsões de óleo em água, estáveis em ampla faixa de pH. É ideal para medicamentos à base de compostos nitrogenados, como é o caso da nistatina. É insolúvel em água, solúvel em álcool, éter, clorofórmio e é incompatível com fenol, tanino, resorcinol e bezocaína. Agora vamos para o fluxograma. Eu tenho em azul os insumos, em verde as operações de dar forma, em vermelho as operações de unir, em cinza de transmitir calor e roxo separar. Vou começar com os conservantes propriamente parabeno que estão na forma de pós cristalinos, vou triturá-los e misturar os pós. Agora eu posso dissolvê-los com propileno glicol aquecido para ser uma coisa mais rápida. E após isso eu vou preparar o meu agente quelante. Eu vou triturar e dissolver ele em água deionizada. Agora que eu tenho essas duas soluções, eu posso misturá-las e essa já vai ser a minha fase aquosa. Para a fase oleosa, eu vou pegar o petrolato branco, que é sólido, e a cera emulsificante não iônica, que também é sólida, e vou misturá-los por fusão. Essa mistura por fusão ela vai adicionar calor e possibilitar que esses sólidos virem líquidos. Agora que eu tenho fase aquosa e fase oleosa prontas, eu preciso aquecer novamente a minha fase aquosa, já que essas duas fases têm que estar em temperaturas iguais para conseguir emulsionar.
E após isso eu vou resfriar, pois lembrando que a anistatina ela é um princípio ativo que se degrada na presença de calor, então eu não posso misturar a anistatina com a emulsão quente. Então, para preparar a anistatina, eu vou triturar, tamizar para deixá-la homogênea, e após isso eu vou suspender no propileno glicol. E eu pego essa suspensão e posso misturar na emulsão quando ela está resfriada, e assim teremos o nosso creme. Aqui estão as referências. Muito obrigada!